agrotóxicos eles são usados para controle de pragas e doenças, né, na lavoura, sejam elas fungos, insetos, entre outras. No entanto, acaba que o produtor rural administra mais do que suficiente para o controle dos insetos. Na maioria das vezes as pessoas ou os produtores rurais eles acabam perdendo um pouco o controle da adição desses compostos químicos no campo, nas plantações. E por conta disso, uma parte que não é usada contra os insetos ou contra os fungos, enfim, que não cumpre a função, eles acabam se mantendo sobre os alimentos. E por conta disso a gente tem o que a gente chama de resíduos de agrotóxicos. Da mesma forma, essa quantidade a mais ela pode parar no solo, na água, nos lençóis freáticos e assim por diante. Isso é um problema grave porque a maioria desses compostos químicos eles são o que a gente chama de persistentes. Ele é muito lentamente degradado no ambiente, ou seja, ele se mantém no ambiente durante muito tempo. Então ele pode ser carreado pela água por vários quilômetros, pelo ar. Considero que é importante que exista sempre um profissional capacitado que seja capaz de, obviamente, auxiliar o produtor rural a colocar a quantidade adequada de pesticidas no meio para que não gere resíduos ou que não sobre resíduos. A gente aqui, como um laboratório de pesquisa que trabalha bastante com análises químicas de resíduos de pesticida, a gente tem monitorado alguns produtos da região e a gente percebe bastante que alguns hortifrutigranjeiros normalmente eles têm bastante quantidade de pesticida. Num dos projetos a gente observou, por exemplo, a cebola com 25 pesticidas diferentes, pimentão, o morango, enfim, várias frutas. Existem frutas bastante contaminadas com resíduos de pesticidas diversos numa mesma fruta. O que a gente faz aqui, de fato, é todo o processo, desde da parte da extração, da parte de pré-análise, a gente chama isso de pré-análise. A gente recebe o alimento, a gente processa o alimento, depois tem o processo de extração, para a gente conseguir concentrar o máximo possível esses compostos químicos, e depois sim a gente vai para o equipamento, e o equipamento acaba fazendo a leitura para a gente do que tem daqueles compostos químicos naquele alimento, e a gente faz uma relação de quantidade disso. E nos últimos anos a gente tem sim oferecido esse serviço para a comunidade em geral, de análise de resíduos de pesticidas em alimentos. Qualquer pessoa pode solicitar esse pedido, entrar em contato com o laboratório de análise de alimentos na universidade. Esse laboratório ele vai receber a amostra e a gente vai processar e entregar o resultado com a quantidade de compostos químicos permitidos ou não que existem naqueles alimentos. Existe o risco ocupacional, que são desses trabalhadores que acabam lidando no dia a dia com os pesticidas, por conta de colocar esses compostos químicos na plantação. Estes são os que mais sofrem, os que mais têm problema de saúde com relação a agrotóxicos por conta da concentração alta que eles têm contato. Mas obviamente as pessoas em geral também, por conta dos resíduos que vêm junto com os alimentos, acabam tendo problemas de saúde também. As doenças são as mais diversas possíveis. A gente pode correlacionar quase todas as doenças com incidência de resíduos de agrotóxicos, tanto em alimentos como no próprio ambiente. Existem algumas pesquisas que, por exemplo, pesticidas foram encontrados no leite materno. Então, isso é bem grave e isso acaba causando, obviamente, doenças, e a gente não tem um controle certo de quais as doenças que podem ser causadas por esses pesticidas, mas existem várias que são correlacionadas. Por conta de o Brasil ser um dos países que mais produz alimentos também, da mesma forma ele é sim um dos que mais consome pesticidas e agrotóxicos no mundo. No entanto, no Brasil a gente vê o crescimento exponencial desse consumo, coisa que em outros países, apesar de também produzirem bastante alimentos, o controle é um pouco maior que no Brasil. Infelizmente existe uma série de pesticidas que já não são mais permitidos em outras partes do mundo, e a gente no Brasil continua consumindo, e a gente ainda tem algumas problemas, por exemplo, como contrabando de pesticidas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente faz fronteira com alguns países que o controle é menor um pouco ainda que no Brasil, e por consequência disso eles têm livre acesso ao Brasil com pesticidas que de fato já são controlados ou já são restritos em outros países, e no Brasil a gente segue permitindo.
Esse projeto de lei trata basicamente do registro de compostos químicos para controle de pragas na lavoura, ou seja, na maioria dos casos, agrotóxicos. Essa mudança, basicamente, ela diminui um pouco a quantidade de testes que estão sendo feitos para a segurança daquele composto químico. E, por consequência disso, o que a gente vai observar no futuro próximo, talvez seja mais compostos não permitidos fora que sejam usados no Brasil, por conta da eliminação de alguns testes que são usados para controle de toxicidade daqueles compostos. Ou seja, a gente parte hoje de uma série de testes que, em média, leva 10 anos para um composto químico ser permitido ao uso, para uma média de 2 a 3 anos para um composto químico ser permitido. Ou seja, a gente reduz uma quantidade grande de testes químicos ou de testes de toxicidade daqueles compostos. Eu sugeriria às pessoas que eles procurem os produtos orgânicos, né? Mas ao mesmo tempo a gente vive um dilema no sentido de ter alguns produtos orgânicos que de fato não são orgânicos. E às vezes o produtor orgânico ele acaba migrando de uma plantação tradicional para uma plantação orgânica em período muito curto. Ou seja, ele não dá tempo para aqueles compostos químicos que eles estão no solo, eles estão na água naquela região, se degradarem ou serem, enfim, sair daquele ambiente. E por consequência disso, hoje a gente vê compostos ou produtos orgânicos também contaminados por resíduos de pesticidas. A dica é procurar a fonte da onde vem aquele alimento e atrás perguntar para o feirante, para o produtor, enfim, se ele produziu de fato sem pesticidas, se ele é de fato orgânico, para que ele tenha um melhor controle de qualidade daquilo que ele está consumindo. Há um tempo atrás eu li uma entrevista sobre alguns países como a Finlândia, a Noruega, a Suécia, que já iam ser esses países os primeiros livres de resíduos de pesticidas, ou seja, com foco só em alimentos orgânicos. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar nisso, mas a gente tem que começar e o começo é incentivar a produção e o consumo de alimentos orgânicos.